Então, sejam bem-vindos à live Desmistificando a Produção de Alimentos e a Estrutura Física para a empresa que trabalha com alimentos. Eu vou apresentar, então, a Gisele Grube. Ela é consultora de alimentos e bebidas, especialista em gestão de qualidade em alimentos. Ela é sócia na empresa Alimentos Secure e também atua na área de ciência e tecnologia de alimentos. E hoje ela também vai nos ajudar aí com algumas questões, principalmente que envolvem a parte do alimento seguro, essa produção de alimentos, que é algo que as pessoas têm muita dificuldade, né, Gisele? Porque o que que acontece? Muitas empresas começam hoje pequenininho, às vezes dentro de casa, o pessoal fazendo comida, marmita, bolo, doce, né? Muitas comidas, muitos alimentos dentro de casa, de maneira até às vezes muito informal. E as coisas às vezes vão ganhando corpo e muitas vezes a pessoa não tem ideia de que assim, ela pode formalizar o seu negócio e a formalização é um dos primeiros passos para ela realmente se profissionalizar. E eu acredito que nessa live nós vamos passar algumas orientações bem importantes para quem hoje tem o seu negócio de maneira informal ou é MEI e está querendo crescer e expandir. Então, eu acho que é sempre interessante, né, a gente começar realmente falando, né, que muitas vezes a pessoa escolhe o lugar e ela às vezes nem tem ideia, né, se ela pode estar ali ou não, né? É isso aí. Tá conseguindo me visualizar agora? A minha imagem? Não, Gisele, não tá aparecendo. Não sei se para as outras pessoas na live tá aparecendo, mas eu não tô conseguindo. Para mim ainda aparece a tela preta. Será que a tua câmera tá aberta? É, tá aberto. Uhum. Tá Então, liberado aqui. vamos dar sequência. Pode ser que às vezes seja só a minha. Vai ser o tempo aqui. Então, está aparecendo, ó. Então, eu acho Ah, para alguém está aparecendo. então legal. Vamos lá. Dá para ver as duas assim. O pessoal tá falando que dá para ver. Então, eu acho que é só a minha que não tá aparecendo mesmo. Tá. Então, vamos lá. A gente estava Peraí. falando, né, da questão de escolher o lugar, né? E é muito importante essa questão da localização, porque muitas vezes a pessoa acaba alocando o espaço e ela não tem ideia de que ela muitas vezes nem faz a consulta comercial, não pede para o contador fazer essa consulta. E isso é muito importante, porque é o que realmente vai ditar se aquela atividade pode ser exercida naquele lugar ou não. Então, isso é bem importante, né? Que as pessoas lembrem sempre de primeiro passo, definir o lugar, definir um imóvel, viu como é que, se realmente é aquele espaço que ela quer ocupar, ela de fato fazer a CPV, que é a consulta prévia de viabilidade, para que ela possa ter certeza mesmo que ela pode estar nesse lugar. E, Gisele, eu quero perguntar para você uma coisa. Depois que a pessoa acaba escolhendo o espaço, faz a consulta comercial, vê que pode estar lá realmente ou naquela localização, naquele imóvel, como é que essa pessoa ela pode formalizar o seu negócio, né? O que que ela deve fazer para iniciar, principalmente na área de alimentação, depois que ela escolhe o espaço, como que ela pode se formalizar? Então, é bem interessante, né, a gente pensar, porque, como você falou, a maioria das empresas acabam iniciando na cozinha de casa, né, com uma receita da família. Eu conheço muitas empresas, empresárias que começaram assim. Então, a gente sempre deixa claro para o nosso cliente, né, falando de você conhecer as regras do jogo. Né? Quais são as regras? Quais são os produtos que você vai trabalhar? E é muito importante a gente, depois de testar esse produto em casa, com os vizinhos, vendendo ali de forma informal, né? A gente abrir para a formalidade. Eu atuo com consultoria de alimentos há mais de 12 anos. Então, eu incentivo muito a parte da formalização. Né?
né? E hoje nós temos uma opção fantástica, que é o microempreendedor individual, né? Então, o MEI, ele pode ter a sua produção de alimentos. E tem algumas vantagens, como a isenção da licença sanitária. Então, o MEI, quando ele faz o cadastro no site, né, da prefeitura, ele já tem ali a isenção da licença, né? Então, a gente incentiva que conheça as legislações, as regras, né, que vão ditar aí qual vai ser a produção e como vai ser feita, né, essa produção de alimentos, mesmo sendo MEI, né, para iniciar como um empresário aí do setor de alimentos. E também... Legal. Pode falar, pai. Desculpa, quer complementar mais alguma coisa? Eu achei que você tivesse concluído. Pode falar. Na verdade, a questão do MEI, muitas pessoas ficam inseguras, né? Às vezes de comprar um produto que ainda não tem uma licença sanitária, ou às vezes as pessoas não sabem que aquele produto já tem a inscrição do MEI, por exemplo, né? E o conhecimento das regras, né? O conhecimento da legislação, fazer com que o cliente, né, que está comprando o seu produto, saiba que você conhece a legislação de alimentos. Porque mesmo isento da licença sanitária, o microempreendedor individual, ele precisa seguir todas as regras da produção de alimentos, da mesma forma, né? Sim, isso é muito importante realmente reforçar. Que mesmo, né, ele tendo essa isenção da aprovação do projeto, como você falou, tem que atender todas as normas, né? E até eu ia te perguntar isso, porque assim, como o MEI ele é isento da licença sanitária, muitas vezes ele quer vender esse produto, né? Seja o bolo, o doce, o brownie, vamos, né? Tem vários segmentos aí. Se eu começar a citar, eu vou estar sendo injusta, mas ele quer às vezes vender para um outro estabelecimento, né? E ele é MEI, ele não tem a licença sanitária por ser isento, e aí algumas vezes esses estabelecimentos querem que ele tenha a licença sanitária, até por garantia, né? Por segurança e tudo mais. Como que esse MEI ele pode fazer para ter a licença sanitária e ter essa oportunidade, claro, de aumentar, né, a sua quantidade de clientes aí, né, de estabelecimentos que ele vai estar vendendo os seus produtos? Na verdade, o MEI, como ele é isento de licença, ele nunca vai conseguir a licença através dessa categoria, né? Então, ele realmente precisa se estruturar e abrir uma micro, pequena empresa no Simples, né? Então, por isso que é importante esse conhecimento, né? Ter um contato, né, com um contador ou uma instituição que oriente exatamente como que ele pode fazer. Porque sendo MEI, ele não tem a licença sanitária. Ele pode vender os produtos, mas ele não vai conseguir colocar nessas empresas, ou às vezes no mercado do bairro, na panificadora, que exigem a licença sanitária do fornecedor, né? Que seria o caso desse MEI. Né? Então, ele precisa buscar aí a qualificação, digamos, de melhoria aí a mudança, né, da categoria de MEI para microempreendedor, digamos, para microempresa, né, no Simples, tá? Sim, sim. E a microempresa, né, Paty? Como que funciona a parte da autorização da vigilância sanitária, da liberação do alvará, né, da parte da documentação? O que você pode dizer para a gente que essa parte, como que funciona? Sim, exatamente. Porque o que acontece, né? É muito comum quando você é MEI e você muda para o enquadramento do Simples também, ter a exigência da aprovação do projeto de arquitetura na vigilância sanitária. E eu imagino, né, que você deve ouvir também muito dos clientes assim, nossa, eu tenho que aprovar
o projeto na vigilância sanitária e, nossa, vai demorar, eu vou gastar. Então, isso é uma coisa que a gente acaba ouvindo bastante, né? E as pessoas se assustam. E eu gosto sempre de falar que nada é tão assustador assim, porque existe o lado bom, né, de quando você tem que aprovar um projeto de arquitetura na vigilância sanitária. A partir do momento que você tem que aprovar o projeto de arquitetura na vigilância sanitária, você, claro, vai ter os trâmites, vai ter que realmente se adequar a muitas coisas, né? Mas eu costumo falar que, assim, uma vez o projeto aprovado, você também tem aquele mapa praticamente para seguir, né, num mar tranquilo. O difícil é realmente, às vezes, as exigências que vão ter, mas acredito que com uma boa orientação você consegue. Sim, é muito tranquilo de se fazer quando você busca a ajuda de um profissional que realmente entenda de como aprovar um projeto de arquitetura na vigilância sanitária. E depois do projeto aprovado, não vai acontecer, como é muito comum na licença sanitária, né? Ou às vezes até quando a empresa ainda está no formato de MEI, que muitas vezes o técnico da vigilância sanitária vai todo ano lá e vai ficar inventando ou pedindo coisas, né? Ah, eu quero uma pia, ah, eu quero um ralo, ah, agora eu quero que você coloque tal coisa, eu quero que você coloque um sabonete líquido e um papel toalha que você não tem. Então, quando você tem esse roteiro, que é o projeto de arquitetura aprovado, tudo fica mais fácil e aí as exigências também diminuem, porque parte-se do pressuposto que você passou por um crivo muito maior, né? O projeto de arquitetura, ele tem exigências maiores, só que ao mesmo tempo ele também te beneficia no sentido de que você tem um plano traçado. Então é aquilo que você vai fazer. Se você não reformar, não ampliar ou não incluir novas atividades, né, dificilmente você vai ter um trabalho novamente de aprovar esse projeto na vigilância. Então eu costumo falar que é um norte, é um plano ali que você tem, ele toma um pouquinho mais de tempo, mas ele também te dá muita tranquilidade depois para seguir com a vigilância sanitária e não ter maiores problemas. E o pedido da isenção que você falou também, ele é muito importante, né? Ele faz parte do processo, né? E eu acho que é muito bom quando você tá, né, em cada enquadramento você vai ter seus benefícios, teu lado bom e teu lado ruim. Eu acho que o lado do Progevisa de você ter que aprovar um projeto é esse lado bom que você tem um norte. E acredito que seja isso. Até ia te perguntar também uma coisa, Gisele. A gente falando ainda, né, da questão do MEI, além da questão, né, dele, da pessoa formalizar o seu negócio, abrindo o MEI, quais outras orientações você daria para esse microempreendedor individual, para ele ser mais profissional, né? Porque ele tem a isenção, né? Isso é fato. Mas o que mais ele pode fazer para se mostrar como um profissional, né? Mesmo sendo um MEI? Ele tem a obrigatoriedade de todas as legislações na produção do produto, do alimento que ele está fazendo, né? Então, não é porque ele é MEI que ele não tem a licença, digamos, ele tem a isenção da licença, ele não precisa atender às outras regras. Então, nós temos a legislação de rotulagem, a legislação de manipulação de alimentos, de boas práticas, né? Então, tem algumas legislações que elas vão atender tanto a micro, pequena empresa, quanto o MEI, dependendo do produto que ele está trabalhando, né? Então, a gente tem, por exemplo, a 216, que é a RDC 216, que é o regulamento técnico para serviços de alimentação. Essa legislação, ela vai atender lanchonetes, bares, restaurantes, né? Nós temos ali descrito todas as exigências, tanto da parte de estrutura, da parte de equipe, de funcionários, de fluxo de processo, né? E também temos a outra legislação que o pessoal confunde muito, que é a 275,
que é a legislação que regulamenta as indústrias de alimentos. Então, o pessoal fala assim, ah, mas eu sou tão pequenininho, eu não sou uma indústria ainda, né? Mas você produz, às vezes, um pão, às vezes até é um produto em geral, né? Que ele não enxerga a empresa dele como indústria. Mas, para a vigilância sanitária, para a legislação, ele é um produtor de alimentos. Então, existem essas diferenças entre as legislações. Como eu falei ali no começo, é importante conhecer a regra do jogo, né? A partir do momento que o empresário está aí na produção de alimentos, ele precisa conhecer quais legislações ele tem a responsabilidade de ter o domínio, né? É bem importante que não tenha aquela desculpa. Não, mas eu não sabia que eu tinha que seguir essa legislação, né? O empresário no setor de alimentos não tem essa desculpa. Por isso, nós temos aí muitas informações, muitos cursos gratuitos, consultorias mais especializadas. Então, hoje a gente caminha num momento bem bacana para a área de alimentos, né? Eu vejo que os empresários, eles conseguem perceber, né, a necessidade do mercado, a necessidade do cliente, e com isso ele pode planejar toda a produção dele, seja ele iniciando pelo MEI, passando para micro e pequenas microempresas e depois fazendo um planejamento estratégico mesmo, né? Então eu vejo que é bem importante esse conhecimento aí das regras, né? E a questão a questão dos documentos, né? A questão da vigilância sanitária mesmo, né? Eu tenho clientes, tem um cliente que me procurou esse ano ainda, falando que ele tem a produção dele, ele não consegue tirar a licença sanitária porque já está toda feita naquela área, naquele imóvel, né? E a vigilância não libera aquela produção de alimentos para aquele imóvel. Então, voltamos daquilo que você falou no início, né? Da consulta, a importância dessa consulta comercial para entender como que funciona ali para aquele segmento. E também conhecer o KNAI, né? Daquela empresa, né? Daquela categoria que ele está seguindo. Então, nós temos KNAIs que muitas vezes vão exigir o Progevisa, que às vezes o pessoal fala, ah, eu quero fugir do Progevisa, eu não quero Progevisa. Mas, como você falou, nós precisamos entender, né, o que é esse Progevisa. E hoje temos tantas possibilidades, né? Eu trabalho também em parceria aí com você, com vários arquitetos e engenheiros que tem tantas possibilidades hoje, né, de materiais a serem utilizados dentro de uma produção de alimentos. Então, é muito importante esse contato, né, com o arquiteto, com o projeto. Existem, sim, alguns KNAIs que não vão pedir o Progevisa. Mas, nesse caso, né, o que ele vai fazer? Ele vai precisar se adequar dentro do imóvel, dentro do fluxo de produção, de processo, que também é importante ele ter o acompanhamento de um profissional que possa ajudá-lo, né? Sim. Aí que entra os nossos trabalhos, né? Você entra na parte das estruturas e eu... Exato. Pode falar. Exato. Você falou do curso, né? Até esses tempos, recentemente, para quem está na área de alimentos e às vezes quer capacitar, inclusive, a sua equipe, né? Não precisa gastar nada, não gasta R$ 1. Tem a escola virtual, que é do governo, existe um curso gratuito que é sobre boas práticas de manipulação em serviços de alimentação. Tá na internet, é um curso, acho que de 12 ou 20 horas, se eu não me engano, é uma carga horária super pequena e assim, é bem básico mesmo para treinar a equipe, então não tem desculpa, né, Gisele, falar que não tem recurso, que não tem como treinar a equipe. Inclusive, esse curso ele dá certificado na conclusão. Então não tem como falar assim, realmente como você falou, né? Ai, a pessoa dizer, não, eu não sabia. Não, a informação está aí, né? Então,
É importante buscar, saber buscar informação. Então, esse curso é bem interessante, né? Ele está disponível na internet e é gratuito. Você pode, inclusive, entrar, acho que usando o usuário do gov.br, você consegue acessar o curso. Tem um tempinho para fazer, mas ele é bem tranquilo, a carga horária pequena. E ele fala justamente das boas práticas da manipulação, que é isso que a gente até está conversando aqui, né? E outra coisa que eu ia perguntar para você também, que eu quero te perguntar, Gisele, é justamente isso. A pessoa aluga o espaço, tá lá com a consulta, né, liberada para comercializar ou produzir aquele produto, aquele alimento. E aí, o que que ela faz depois disso, né? Porque assim, ela organiza o espaço físico, tal, busca orientação. A gente espera que ela busque a orientação de um profissional de arquitetura de engenharia para orientar na estrutura física. Mas e aí, o que que ela vai fazer depois? Qual é o próximo passo? É isso que eu queria saber. Na verdade, colocar em prática esse conhecimento das legislações, né? Então, dependendo do produto, vai ter uma descrição, vai ter que ter alguns cuidados específicos. A gente sempre tenta explicar para o empresário começar do macro para o micro, né? Digamos, faz a parte da estrutura, fez a consulta comercial, liberou o imóvel, maravilha, vamos começar a trabalhar. Não começa a quebrar as coisas, não começa a pôr equipamento, né? Faz esse contato com especialistas da área que vão realmente aprovar. Porque já aconteceu de eu chegar lá numa consultoria, o empresário fala assim, a vigilância veio aqui e não aprovou a minha produção. E a produção está toda pronta, né? Está com equipamentos, está com as áreas separadas, e daí? Né? E daí não tem nem choro, não tem o que fazer. Tem que refazer algumas partes, vai ter prejuízo, vai ter que quebrar a parede, vai ter que mudar o fluxo. Então, assim, é importante conhecer ter esse contato com as leis ali, com as exigências relacionadas com aquele produto, observando esse layout de processo, de produção, né? A entrada, o fluxo de processo, a entrada de mercadoria, como que funciona essa produção ali, como que vai sair para as embalagens, para a rotulagem, para a parte de expedição. Também a parte de documentação. Então, a gente sempre fala, vamos nos adiantar às exigências da vigilância. Então, a gente já sabe que eles vão solicitar o manual de boas práticas, eles vão solicitar o treinamento de manipulação de alimentos, de boas práticas pela equipe, para toda a equipe, né? Como você falou, temos esses cursos gratuitos, a parte de boas práticas, de manipulação de alimentos, a empresa precisa atualizar uma vez por ano, né? Ela pode atualizar através desses cursos gratuitos ou tem consultorias também para fazer atualização de acordo com cada produto, né? E também esse manual, esses documentos, eles vão dizer como funciona aquela empresa. Não é possível a gente elaborar um manual e usar o mesmo para várias empresas, porque o manual ele é único para cada empresa, né? Ele vai descrever as etapas que aquela empresa tem de processo e das atividades. Então, não tem como a gente usar o mesmo manual para outra empresa. Isso é bem importante. Sim. E também a questão do produto mesmo, a ficha técnica daquele produto, né? A receita dele, a padronização. O cliente de alimentos, né? Nós como clientes, nós queremos comprar um alfajor hoje e amanhã comprar o mesmo alfajor com o mesmo sabor, né? Ninguém quer comprar hoje um sabor e amanhã parece que não está muito gostoso, alguma coisa assim. Então, essa padronização do produto é muito importante, através das fichas técnicas, né? O que mais que eu Legal. tinha que falar? Acho que, né? Sim. Sim, e outra coisa que eu ia te perguntar também é assim, né? Você comentou, a gente tem o MEI que vai ter isenção, depois ele acaba, se ele quiser ter a licença sanitária, ele vai para um novo enquadramento, então ele vai para o Simples, né? E aí a gente também tem essas empresas do Simples que começam com, às vezes, já um processo já de fabricação
né, de produtos. E eu queria que você falasse um pouco, porque eu vi, mas realmente não é uma área que, assim, né, a gente acaba se envolvido muito com a parte do projeto, mas essa parte até que você realmente dá mais suporte, que é a questão da fabricação, das boas práticas, eu queria que você comentasse um pouco como é que funciona quando você faz esse comunicado de início de fabricação, porque isso também tem que ser comunicado, né, para a vigilância sanitária. Olha, vou começar a produzir. Tá, e aí, como é que funciona isso? Como é que é esse processo todo, né? Porque realmente, assim, eu acabo me envolvendo muito com a parte da estrutura física, e algumas coisas a gente sabe, mas realmente, como que é esse processo do comunicado, do início de fabricação? Então, olha só, né, Paty, nas empresas de alimentos, nós percebemos que a formalização e às vezes as etapas elas acabam se atrapalhando um pouco, né? Nós não temos assim tudo tão redondinho, a não ser aquelas empresas que começam realmente de todas as etapas indo uma etapa por vez. Mas as empresas ultimamente estão sendo exigidas dos seus clientes. Então, se eu tenho uma produção e forneço para outra empresa, um mercado, uma panificadora, eles acabam exigindo que eu tenha, além da licença sanitária, que eu tenha ali um protocolo, que eu fiz esse comunicado de início de fabricação. E as pessoas, as empresas estão nos procurando. E agora, o que é esse comunicado? Eu nunca fiz, faz às vezes 2, 3 anos que eu já trabalho com a produção. Como que eu tenho que fazer? Isso vai acontecer, então, para as empresas que possuem a licença sanitária. No caso, o MEI não tem como, porque ele não tem a licença, né? Ele é isento da licença. Então, as empresas com licença sanitária, depois que elas conquistaram, né? O processo, ele aconteceu, então, com a CPV, lá a consulta comercial, liberou para ele aquele KNAI dentro da área que ele escolheu ali do imóvel. Depois disso, ele fez toda a estruturação, contratou a arquiteta Patrícia para fazer toda a parte de estrutura, precisou de Progevisa ou não, ele resolveu ali a questão da licença e conquistou a licença sanitária. Ok, a gente fez o manual de boas práticas, fez todos os documentos ali para liberar essa licença. A partir do momento que ele liberou a licença, nós fazemos então o comunicado de início de fabricação. É o anexo aqui em Curitiba, né? Ele tem o anexo 10, que está no site da prefeitura, e nós preenchemos esse anexo 10 com o nome do produto, o peso, como que nós estamos vendendo esse produto, a embalagem, o peso da embalagem, e daí nós entregamos e protocolamos isso na vigilância sanitária. Então, aqui em Curitiba funciona dessa forma. Na região da metropolitana, em Paranaguá, eu também atendi um cliente, nós fizemos da mesma forma. Algumas cidades da região metropolitana, elas pedem que seja enviado por e-mail, então você não precisa ir lá protocolar. Mas aqui em Curitiba e Paranaguá precisa protocolar lá com eles, que daí uma cópia fica com eles e uma fica com a empresa. E com isso a empresa pode mostrar, pode apresentar para os seus clientes que ele tem a licença sanitária e tem esse comunicado de início de fabricação, né? Legal, nossa, bem legal. Eu realmente eu vi o termo recente e me chamou a atenção mesmo essa questão do comunicado, né? Então, só para a gente fazer um apanhado agora geralzão. Quem é MEI, então, pessoal que quer se formalizar, vira MEI. O MEI não precisa aprovar projeto de arquitetura na vigilância sanitária e também é isento da licença sanitária, certo? Isso. É isso que a princípio seria. Se ele quiser vender para outros estabelecimentos, isso que eu ia perguntar. Lembrei agora de uma coisa. O MEI, ele é obrigado a ter rótulo? Olha só, então, obrigado sim, porque a legislação de produtos embalados, ela também atende os produtos artesanais que nós falamos, Sim. agroindústrias, produtores rurais, então ele deve atender a rotulagem. O que Sim. acontece é que às vezes o MEI acha que ele não tem licença, então ele não precisa ter rotulagem. Mas
a gente enfatiza também o cuidado desse empresário, microempreendedor individual com o seu cliente. Hoje, com tantas alergias, com tantos problemas de saúde, onde as pessoas estão buscando saber o que existe naquele produto para ela consumir, né? Então, a gente incentiva o MEI sempre a colocar a rotulagem dentro da legislação, né, que está em vigor agora. Nós tivemos uma alteração esse ano, mas ele precisa apresentar a rotulagem. E é uma vantagem competitiva, né? O MEI que apresenta com uma embalagem, que diz ali quais são os produtos que compõem, quais são os ingredientes que compõem o seu produto, é uma vantagem competitiva para esse empresário, com certeza. Sim, com certeza. Não, isso realmente é algo, eu acho que traz um aspecto mais profissional, inclusive, né? Também seria talvez uma forma desse MEI mostrar que ele é profissional, né? Às vezes, até quando ele for exigido em alguns lugares para vender o seu produto, mesmo que não tenha exigência da licença sanitária, acredito que a rotulagem ela traz uma carinha assim de que ele está sendo mais profissional, né? E aí, se ele quer realmente, de fato, vender para outros estabelecimentos, ele muitas vezes vai ter que buscar a licença sanitária e talvez ou não fazer a aprovação do projeto de arquitetura na vigilância sanitária, de acordo com, acredito que com mais o seu porte, né? Porque isso também varia muito, e isso também está vinculado lá à consulta comercial, inclusive que a gente falou lá no começo, né? A consulta comercial é que vai ditar muito, de acordo com as atividades, a aprovação do projeto de arquitetura ou não na vigilância sanitária, que isso é uma coisa que as pessoas perguntam bastante para mim, e acredito que também deve ser uma pergunta muito recorrente para você, né? Quais atividades e tudo. Depende muito da atividade, mas também depende muito da localização, né? Que essa empresa vai estar ali, né? Vai estar alocada para que junto com as atividades, tenha, né, a exigência ou não do projeto de arquitetura aprovado na vigilância sanitária ou não. Eu acho bem interessante. Você quer complementar mais alguma coisa, Gisele? Talvez a gente também abrir para algumas perguntas, se o pessoal tiver alguma dúvida. Isso, podem colocar aqui para a gente, vamos tentar esclarecer, né, se tiver alguma dúvida, mas eu acho que a gente conseguiu colocar alguns pontos aí importantes, né? Eu sempre fui defensora dessa multidisciplinaridade, né, entre os profissionais. Então, eu acho que nós precisamos buscar informação, né? As pessoas, os empresários, eles precisam contar com um contador que informe realmente um KNAI que seja ideal para aquele processamento que ele está imaginando fazer, né? E também a parte das estruturas, da arquitetura, a nossa parte mais da área de alimentos ali, da parte de processos e produção também, né? Eu tenho ajudado muitas empresas nesse processo, mas às vezes quando eles chegam, algumas delas, quando chegam até mim, já alugaram o imóvel, né? Ou às vezes já arrumaram toda a estrutura e nós precisamos mudar porque a vigilância solicitou algumas coisas. Então, é importante esse planejamento, esse conhecimento prévio, né, de como funcionam as regras do jogo, né? Sim. Eu atuo também na parte dos imóveis, auxiliando alguns empresários encontrar o imóvel certo para ele fazer aquele processamento de alimentos, né? Então, é bacana de você começar desde o início certinho, porque você vai tranquilo, pensando na tua comercialização, pensando em fazer novas receitas, pensando em fazer novos produtos, que ao invés de ficar tendo sempre que correr atrás do que a vigilância está pedindo ou tendo que destruir aquilo que já foi feito, né? Então, eu acho que é importante enfatizar isso. Sim, eu acho que é muito importante isso, a consulta, né? Acredito também que, como você falou, essa consulta, essa vistoria, né? Essa visita ao imóvel também é algo que nós fazemos, a consultoria, para realmente ver se
a casa, né, o imóvel em si atende às normas da vigilância sanitária e também os checklists que também são super importantes, né? Porque depois de não só a documentação, mas também manter tudo isso em dia é muito importante também, né, Gisele? Assim, a questão de manter essas documentações, os controles do que entra, do que sai, do que está sendo recebido, do que está sendo produzido, é muito importante e isso faz parte de todo um trabalho, né? Então, acredito que realmente é muito importante fazer esse início e continuar mantendo essas documentações, tudo em dia, né? Não só a parte documental, mas também da estrutura física, fazer as manutenções que são necessárias mesmo no, né, no imóvel, na estrutura física, porque, como você falou, a vigilância sanitária vai estar sempre ali, vai estar fazendo as visitas periodicamente, e é muito importante estar em dia com essas manutenções, com as documentações, estar sempre com tudo em dia. Sempre tem aquela famosa pastinha, né, que o pessoal tem com todas a rotina do que está acontecendo dentro da empresa, e principalmente quando nós estamos falando de alimentação. Eu acredito que é isso. Não há perguntas. Achei que foi muito válido mesmo. Quero te agradecer pelo teu tempo e por toda a tua disponibilidade em trazer essas informações para nós, Gisele. Eu que agradeço também, né, o convite e a possibilidade de a gente fazer esse bate-papo. Vamos nos encontrar mais e conversar de outros temas aí para Tá frente, né? Tá ótimo, então. Se vocês tiverem, inclusive, sugestão para uma próxima live, estamos abertos a novos assuntos, né, Gisele? A gente pode falar um pouco mais, comentar, às vezes, sobre algum outro tema que, de repente, nós falamos, assim, né, mais superficialmente. Se vocês tiverem interesse, aceitamos sugestões. Muito obrigada mais uma vez. E aí, Obrigada. finalmente conseguimos fazer. Demorou um pouquinho ali para a gente ajustar e entrar, mas no fim deu tudo Eu certo. espero. Muito obrigada, viu? Um Obrigada a beijo todos grande que e puderam obrigada a todos que puderam participar. participar. Até mais. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.